Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Onze horas e 4 minutos, grande abraço para você, sintonizado, ligado aqui na CBN, estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de beach tênis. O espanhol Anthony Ramos levou o título do Saint Series, considerado o último grande slam de beach tênis na temporada. Morador de Valinhos, Ramos foi apoiado pela torcida e fez parceria com o russo Nikita Burmakin para vencer a dupla do italiano Tommaso Giovannini e do letão Massimilianis Andersons. A partida foi vencida por 2-1 com parciais de 6-0, 2-6, 10-7. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani acabou perdendo para o Vitória ontem no Barradão por 2-0. O Bugre teve uma situação complicada, já que Matheus Bueno foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo e praticamente jogou toda a partida com um homem a menos. O técnico Humberto Louser lamentou essa questão da expulsão e o gol tomado logo no início da segunda etapa, mas afirmou que o Guarani perdeu uma batalha, mas ainda continua sua guerra para voltar à elite do futebol brasileiro. O cricket, o flag football, o squash, o beisebol, que é também chamado de softball, e o lacrosse se tornaram oficialmente esportes olímpicos nesta segunda-feira. O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, o COI, se reuniu e votou a favor da inclusão dos 5 esportes nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Flag football pode ser chamado de uma espécie de adaptação ao futebol americano, né, que tem sido febre aqui no Brasil. Inclusive o flag football crescendo demais também no nosso país. E agora o destaque da seleção brasileira, chegando com o Fábio Chaib. Um abraço para você, bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. A seleção brasileira está no Uruguai, onde enfrenta amanhã os donos da casa em Montevidéu pelas eliminatórias sul-americanas. O técnico Fernando Diniz deve fazer 3 mudanças na equipe titular. Entre elas, a entrada do lateral esquerdo Carlos Augusto, campineiro, ex-Corinthians e atualmente na Inter de Milão, no lugar de Guilherme Arana. Gabriel Jesus deve ganhar uma vaga também no lugar de Richarlison no ataque. NBA, em jogo realizado na noite de domingo pela pré-temporada, o Milwaukee Bucks venceu os Lakers por 108-97. A partida foi equilibrada, ambos os times aí pouparam seus principais jogadores e aproveitaram a oportunidade para dar rodagem aos jovens e aos reservas. Sinal de alerta cada vez mais ligado no Moisés Zucarelli, o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Clima desesperador na Ponte Preta. Macaca chegou ao 7º jogo sem vitória, porque ontem perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0. E com a vitória da Chape em cima do Criciúma na última sexta-feira, a distância para o Z4 diminuiu para apenas 1 ponto. João Brigatti pediu tranquilidade para os dias que antecedem o duelo contra o Ituano, que acontece na próxima segunda-feira. O treinador perdeu 3 atletas para o jogo decisivo contra o Galo de Itu. Basquete, o Campeonato Paulista de Basquete conhece nesta segunda-feira os finalistas da edição 2023. Em uma das chaves, jogam Corinthians e São Paulo às 8 horas da noite. No outro duelo, marcado para 5h30 da tarde, estão Franca e Paulistano. As 2 partidas serão realizadas no ginásio Felipe Caran, palco da decisão de 3º lugar e da grande final também na próxima quarta-feira.
Fábio Scheibe agora está de volta para destacar também a Série B, porque hoje, segunda-feira, tem jogão, Fabião. Daqui a pouco vem o Fábio, mas eu antecipo para você que a gente vai falar bastante sobre Juventude Esporte, partida que interessa bastante também ao Guarani, que está aí de olho no desfecho da 32ª rodada da Série B. E agora o destaque da opinião no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão, ótima semana. Pena que a gente começa a semana, né, Carlão? Nesse clima de derrota para o futebol campineiro, né? Infelizmente. Bom dia, Julião. Uma boa semana a todos nós. 4-0 para os rubro-negros, né? 2-0 Atlético Goianiense e 2-0 Vitória sobre o Guarani. 2 jogos ruins das nossas equipes, né? A Ponte ontem assumiu que hoje é um candidatíssimo ao rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, a maneira passiva como a Ponte aceitou o resultado. O Guarani ofereceu uma certa resistência ao Vitória, mas com um a menos ficou difícil também para encarar o melhor time da Série B. Vamos ver, agora temos uma semana aí, no caso do Guarani, preparar para uma batalha diante do Mirassol. Concordo com o Humberto, foi um tropeço, mas não perdeu a guerra. E a Ponte tem mais dias de preparação para o jogo contra o Ituano, e aí o Brigatti vai ter um desafio importante, não só arrumar a equipe para a partida contra o Galo Rubro-Negro, mas também elevar o moral desses atletas que ontem estavam, os jogadores da Ponte, bem cabisbaixos no Estádio Majestoso. Mande sua mensagem, participe do CBN Esportes, fique à vontade, estamos no WhatsApp 991869070, esse é o nosso WhatsApp, pode mandar aí a sua mensagem, já temos aqui inclusive as primeiras participações. Abraço para o William Lopes, sinal telefone 0959. Até quando vamos suportar no Neymar? Ele usa até um apelido pejorativo aqui do Neymar, Neymala. Provavelmente o William aqui faz parte daqueles que não gostam do Neymar, né? Bem dividido isso. O Arthur também tá mandando um abraço, dizendo que o Guarani não precisa fazer terra arrasada porque o Vitória é um adversário muito difícil. Obrigado pela mensagem, viu, Arthur? Um abraço para você. Tem torcedor da Ponte também preocupado com a campanha do time. É o caso do Wagner. A Ponte precisa reagir, tá ficando apertado, os times estão começando a vencer. O Carlão falava exatamente sobre isso aqui nos bastidores, sobre a importância de ligar o alerta na Ponte cada vez mais, porque tem time começando a reagir, né? O caso da Chape que encurtou a distância aí pra Ponte. Então a gente vai registrando aqui as participações, pode mandar aí a sua também, 991869070, nosso WhatsApp está à sua disposição. Os trabalhos técnicos do CBN Esportes estão sob a conduta de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve.
um pedaço de Paris, no Cambuí. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Flávio Botelho. Bom dia para você, Flavião. Bom dia, Júlio Nascimento. Mais uma vez, muito bom dia aos ouvintes da CBN. Bem, Júlio, quem vem da região de Hortolândia para Campinas enfrenta lentidão ali na Campinas Montemor, desde o quilômetro 4, ali na região do Parque Santa Bárbara, até a chegada ao Trevo da Bocha. Isso acontece, Júlio, por conta de obras que ocorrem na pista. No sentido Hortolândia, a movimentação é bem mais tranquila. Saindo ali da rodovia e entrando na Lix da Cunha, o motorista faz bom caminho no sentido centro, há uma maior movimentaçãozinha somente ali no Balão do Tavares, mas nada que prejudique. No lado oposto, sentido Anhanguera, trânsito livre. E lembrando, Júlio, na área central, quem puder evitar trafegar pela Campos Sales estará fazendo uma boa opção, pois a via está em obras e o trânsito segue complicado, desde a saída do túnel Joá Penteado até a chegada a Francisco Glicério. Júlio. Obrigado, Flávio Botelho. Então, com todas as informações do trânsito aqui de Campinas, ele volta a qualquer momento na programação. Agora são 11 horas e 15 minutos. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. O Suzano está de volta à decisão do Campeonato Paulista, maior campeão estadual. O Suzano venceu o SESI Bauru e volta a uma decisão de torneio após 15 anos. O time supera desfalques e venceu por 3-0 o jogo 3 da semifinal e fecha a melhor de 3 por 2-1. Suzano vai encarar o Guarulhos na decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Siga mandando a sua participação, seu WhatsApp para o nosso programa. 998699070, 998699070. Ó, bombando, hein? Vamos lá aqui com os primeiros detalhes. Já tem informações da seleção brasileira com o Fábio Scheib. Bom dia, amigos. Bom dia. Eu coloco a derrota do Bugre na conta da expulsão do Matheus Bueno. Amarildo Breni Hortolândia, final telefone 1999. Aí são duas possibilidades aqui. Eu não sei se o Amarildo está se referindo ao Wagner do Nascimento Magalhães, que ele achou que ele discorda aqui da expulsão e isso prejudicou o Guarani de repente, ou se ele está se referindo à reação do Matheus Bueno, que foi pouco inteligente também, né, Carlão? A reação do Matheus, que culminou com o cartão vermelho, a gente pode colocar como uma desinteligência, né, meu caro Júlio Nascimento, porque ali, tudo bem, a gente entende a irritação, mas não precisava ter socado a bola, porque ali realmente ele seria punido. Agora, o primeiro cartão, ele se inicia após uma falta não dada em cima do Bruno José. Aí tem a interferência da arbitragem, porque se ele tivesse marcado a falta em cima do Bruno José, a jogada não se desenrolaria, e aí o Matheus Bueno, claro, não faria a falta, então não tomaria o primeiro cartão amarelo. Então realmente ali houve a falha da arbitragem, houve a falta, né? Como a jogada continuou, deu prosseguimento, o Matheus Bueno cometeu a falta. Então é um erro sim na conta da arbitragem, o Wagner Nascimento Magalhães, mas também o cartão vermelho do Matheus Bueno poderia ter sido evitado. E já vou aqui deixar claro uma coisa. Eu achei ontem a arbitragem contra o futebol de Campinas ruim. Né? Tivemos aí, hoje eu vi alguns novos frames, né, do gol do Atlético, o primeiro gol do Atlético Goianiense.
Achei também que a conduta do árbitro no jogo da Ponte não foi legal. E no jogo do Guarani, o Wagner do Nascimento Magalhães estava todo atrapalhado ontem no primeiro tempo. Júlio, sabe o que acontece? A arbitragem no Brasil ela é ruim, ponto. Ela é fraca, ela é limitada, tirando 2, 3 aí, mas os demais árbitros são abaixo. E aí, como eles são abaixo, são fracos e a consequência disso, eles não têm personalidade, eles acabam cometendo erros terríveis e, claro, são caseiros demais. Ontem o Wagner foi caseiro lá no Barradão. Foi caseiro. Teria que ter dado a falta em cima do Bruno José. Em outros lances também. Na dúvida, sempre pró-casa. Agora, a Ponte ela tá tão largada nesta reta final de Série B, ela está tão assumindo o rebaixamento que nem a arbitragem ela fica com medo de repente, na dúvida, pró-casa. Mas a arbitragem brasileira ela é muito fraca. Eu posso... Só para explicar que o Amarildo ele discorda do árbitro, tá? Não tá se referindo à atitude do Matheus Bueno. Pois não, Lupe? Ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar em Goiânia e chegou um momento que o Vila na Série B e o Atlético e o Goiás estavam na Série A. E teve uma rodada que os três tiveram erros grosseiros de arbitragem contra essas equipes. Eles se uniram. Eles enviaram um ofício à Federação Goiana de Futebol e a Federação Goiana encaminhou esse ofício para a CBF. Não sei se aqui é algo difícil, mas os clubes, os dois poderiam sentar. Eu sei que existe a rivalidade, eu respeito a rivalidade e ela é sadia em alguns momentos, mas se a Ponte continuar com essa quantidade de erros que vem nas últimas rodadas e o Guarani também, mesmo com algumas vitórias, até o técnico Humberto Louser falou que a arbitragem não tem sido aí tão boa nas partidas do Guarani e da Ponte também, dificilmente um vai subir, dificilmente o outro vai se manter. E é legal que o Humberto tenha falado, até quando o Guarani venceu, eu falei de arbitragem, então não é necessariamente uma reclamação pós-derrota. Aqui o nosso parceiro, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Jaime Marcos Galvão, final telefone 0118, tá perguntando quando que eu vou aparecer aqui para dar uns pitacos no Arena. É difícil, né, porque... É que o Júlio é um cara mais centrado, um cara mais polido. E participar do Arena... O Lupe não gosta. Participar do Arena para o Júlio, eu não sei como ele encararia. Não, assim... Eu sou um cara muito mal-humorado. Assim, eu sei. Eu acho que não combina muito com o estilo do Arena. A empresa sabe desse E quando ele fala assim, como que é já palpites sérios, poxa, é um tremendo desrespeito. Não, desrespeito não, mas acho que falta conteúdo, né, para entrar no... Mas assim, as portas estão abertas e não sou eu que tô falando isso, é o Big Boss. Big Boss. Você viu o cabelo do Big Boss hoje? Tá arrumadinho, cara. Tá. Bom dia, fui ao Majestoso e realmente o time da Ponte é de dar pena. Porém, a Macaca jamais jogará sozinha, porque é uma nação que a ama. Sou parte dessa nação, Ricardo de Paulínia. O Brigatti falou disso, né? Ontem na entrevista coletiva, pediu o apoio da torcida da Ponte, nesse momento difícil. Não há interesse da CBF em aumentar o número de paulistas na primeira divisão. William Lopes. William, eu sinceramente, assim, a não ser que me comprovem que tem uma falta de interesse, alguma coisa por trás, eu acho que isso é uma teoria conspiratória. Com 5 catarinenses uma época, né? Eu acredito na mediocridade da arbitragem brasileira. E em sendo medíocres, eles são medrosos. Em sendo medrosos, eles são caseiros. É isso. Bom dia, achei o juiz rigoroso demais no lance do Bueno. Dava uma bronca, desnecessário o segundo amarelo. É o Luiz. Bola, né? Só que, então, Luiz. O gestual dele foi forte. Eu sei, claro, você, Luiz, torcedor do Guarani, tá chateado com o resultado, vai defender o seu patrimônio, o seu clube, e você tem razão, hein? Continue assim. Mas analisando friamente, o cara tá com amarelo, ele dá um soco na bola, e aí ele direciona palavras ali pouco carinhosas na direção do árbitro. O árbitro, ele é uma autoridade dentro do campo. Jogando contra o Vitória, né, Julião? Lá no Barradão, o Vitória líder, toda a pressão. O erro da arbitragem está no primeiro cartão do Matheus Bueno, mas ali no início da jogada, né, em que o Bruno José sofreu uma falta do jogador do Vitória, ele teria que ter dado aquela falta. E a jogada deu prosseguimento e o Matheus Bueno fez a falta de cartão amarelo e depois houve a reclamação na sequência e ele tomou o cartão vermelho. A nossa conclusão aqui é que o árbitro errou no primeiro cartão porque deveria ter dado a falta no Bruno José, como citou o Carlão, mas acertou por conta da atitude infantil do Matheus Bueno.
Bom dia, CBN Campinas. Estou preocupado com a tabela da Série C. Não quero que a Ponte esteja nela. O Guilherme Douro Verde manda aqui. Bom dia, povo abençoado da CBN. Ontem participei da 6ª Maratona de Campinas. 4º colocado no 21. Derivaldo Souza. Foi a de revezamento ontem, né? Não, ontem tinha a opção de revezamento. Ontem São várias modalidades. São várias modalidades. Tem 42 quilômetros, que é 42, 125, que é a distância da maratona. A meia maratona, 21 quilômetros. E aí tinha o revezamento, tinha 10, se não me engano, 14. Berenguel fez 14 quilômetros. 7 quilômetros. Tá louco, então, tá assim, voando, eram várias Boa, modalidades. O Derivaldo fez em quanto tempo? Pô, agora você... 4º colocado no 21. O que é isso? Ah, ele ficou na Vê quarta, aí, deixa eu ver, quarta colocação. 21K. Bom dia, povo. Ontem vocês estão 4º colocado no 21K. Colocado no 21, Ele mas não colocou precisa ver o se foi tempo. no 4º colocado na categoria ou nos 21 total, né? Porque também tem a questão de premiação por categoria. De qualquer maneira, é um feito Não, de qualquer gigante maneira, do Derivaldo. uma excelente marca. Parabéns, Derivaldo. Parabéns, Derivaldo. Correr é Tá saúde, dita. saúde é esporte, esporte é vida. Boa! É isso aí. Bom, enquanto o Derivaldo digita aqui pra gente... A 21 geral. Ó. 21 Ô, geral. louco, ele foi bem demais, então. Vamos com informações da seleção brasileira. Fábio Scheib vai nos atualizar aí como está o Brasil, né, Fábio Scheib? O Brasil tem aí esse compromisso importante na terça-feira contra o Uruguai. E até saiu durante o final de semana, né, o José Carlos Araújo, o garotinho, deu uma informação de que o Neymar teria se desentendido com o presidente da CBF depois do último jogo da seleção brasileira. A assessoria do Neymar desmente, né? Diz que tá tudo certo, inclusive o Neymar está treinando normalmente, mas vai se criando um clima, né, Carlão, estranho pro Neymar dentro da seleção brasileira, né? Parece que essa divisão em relação ao Neymar, ela vai crescendo com o tempo, né? O Neymar é aquele cara que ele desperta muitas emoções, né? Tem o pessoal que gosta, outro pessoal nem tanto. Aliado a isso, o Neymar não consegue dar prosseguimento na carreira, eu digo assim, convive com muitas lesões, já foi para um futebol de um segundo plano, né? Claro que financeiramente para ele foi muito rentável, mas na parte de competitividade não foi legal para o Neymar, não disputa uma Champions, não enfrenta os melhores jogadores, né? Então, tudo isso vai causando uma revolta no torcedor brasileiro, até porque a torcida brasileira está carente, né? A próxima Copa nós vamos chegar a uma fila de 24 anos, se igualando a 70, 94. Então, eu não vou dizer que o futebol brasileiro está em crise, a seleção brasileira, né, está em crise, mas é preciso ligar o sinal de alerta. Presidente Edinaldo, as estrelas da seleção, já define aí se vai Fernando Diniz ou não. Algumas notícias surgiram do Ancelotti falando que são apenas rumores, né, uma eventual direção do futebol brasileiro. Então é um momento conturbado que vive a seleção. Não adianta falar de resultado porque a eliminatória sul-americana, pelo amor de Deus, né? E olha que a seleção ainda está passando por perrengue, porque empatou com a Venezuela. Mas não é um momento confortável da seleção brasileira, não. Pois é, o Brasil, claro, é como um dos grandes favoritos aí, mas a gente tem que dominar, né, as eliminatórias. Eu lembro quando o Tite chega na seleção, né, Carlão? Tava num momento assim que o Brasil, nem nas eliminatórias, estava conseguindo mas hoje, ser protagonista. Júlio, foi até bate-papo na minha resenha do fim de semana aí. Eu sinto a seleção brasileira, assim, distante do holofote do futebol mundial. Tudo bem, hoje o calendário europeu ficou muito fechado, né, com Liga das Nações, a própria eliminatória, a Euro, né? Então a gente não tem mais um embate contra uma Inglaterra, contra uma França, contra uma Alemanha, e a gente fica restrito aqui à América do Sul e outros centros não tão qualificados futebolisticamente. Mas, sei, tá legal, Júlio, sabe, eu tô sentindo a seleção um pouco abaixo, né? Tanto é que ficou provado isso, né? Na própria Copa do Mundo, não fizemos uma boa Copa, não fizemos uma boa primeira fase. Por incrível que pareça, pelo menos no meu modo de entender, como torcedor da seleção também, o melhor jogo que fizemos foi contra a Croácia no dia da eliminação, que o Neymar assumiu ali o protagonismo, mas o Fred foi para o ataque, o Casimiro foi para o ataque, e aí tomamos um gol aí, restando 4 minutos para o fim. E um detalhe interessante, hoje eu estava ouvindo aqui na prancheta do PVC, boa, ele falando sobre essa questão que preocupa em relação ao camisa 9 do Brasil. Depois aí de Careca, Romário, Ronaldo, Adriano, aí a coisa começou a degringolar, porque veio Luiz Fabiano, veio o Fred... Ninguém acertou.
e hoje a gente ainda não tem um camisa 9 de peso como os que passaram pela história da seleção brasileira. É uma questão que preocupa, né? Uma questão que preocupa e interessante, que foi levantada pelo Paulo Vinícius Coelho. E hoje a gente, até nessa esteira do PVC, levantada pelo Lupe, nós sempre tivemos duplas, né? E duplas, meu Deus do céu, assombrosas, com Pelé e Garrincha, com Pelé e Jairzinho, com Romário e Bebeto, com Ronaldo e Rivaldo. E há muito tempo, desde a Copa de 2010, nós não temos mais duplas. Né? O Lupe citou o Luiz Fabiano. Quem que era a dupla? Luiz Fabiano e Robinho? Mas também uma dupla um pouco abaixo. 2014, Neymar e Fred. 2018. Então, infelizmente, não só o protagonismo a seleção brasileira está perdendo a cada mundial, mas também o talento, né? A gente está falando de Neymar há tanto tempo e ele não desabrochou até agora em termos de melhor do mundo, em termos de conquistas. O Vini Júnior está aí tentando chegar, mas infelizmente estamos muito longe destas feras aí que o Lupe citou, destas duplas maravilhosas que nos encantou no futebol brasileiro. Pois é, muito triste esse momento da seleção brasileira, mas a gente também está na expectativa aí para saber como que a CBF vai lidar nesses próximos meses com a situação envolvendo o Carlo Ancelotti. Inclusive estava aqui vendo o Felipe Brizola na tela da IPTV falando sobre isso, dizendo que que permanece como uma incógnita a situação do Carlo Ancelotti, o que para a seleção é bem estranho também. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Esportes para falar sobre a rodada da Série B, que não foi legal, hein? Os dois times de Campinas perderam. A gente dá um pitaco também sobre os times de São Paulo que estão de folga na data FIFA. Agora são 11h30. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candês, afirmou à CBN que os brasileiros que aguardam para deixar a faixa de Gaza estão seguros em 2 casas próximas à fronteira com o Egito. Ele disse que os indivíduos não sofrem com a crise humanitária que atinge a região, já que contam com recursos do governo para comprar comida. Alessandro Candês também destacou que espera autorizações de Israel e do Egito para encaminhar o grupo à região fronteiriça. De acordo com ele, os brasileiros devem seguir para o Cairo, onde vão embarcar numa aeronave da FAB. Ao todo, são 26 pessoas. Neste momento, o presidente Lula está reunido com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar do conflito no Oriente Médio. É a primeira agenda de Lula, depois de 2 semanas, por causa de uma cirurgia no quadril. A conversa precede uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. O colegiado é presidido pelo Brasil neste mês. Existe a expectativa de que os integrantes do Conselho retomem a análise de propostas para barrar o conflito. A brasileira condena os ataques do Hamas e pede a libertação de civis, além de um cessar-fogo, segundo um esboço obtido pela TV Globo. A Americanas perdeu 13% dos clientes ativos e 91% da receita bruta gerada pelas vendas virtuais até agosto. A rede varejista está em recuperação judicial desde janeiro, após a descoberta de um rombo bilionário. Os dados fazem parte de um relatório divulgado pelo administrador do processo. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h34, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Um abraço aqui pro Léo do Centro, sempre participando com a gente também. Quem apita, falta o árbitro. Não apitou, segue o jogo. O árbitro Magalhães não errou de forma alguma. Falta alegada em cima do Bruno José aconteceu no meio campo. Quantas faltas desta que os árbitros não apitam no jogo? E vocês vão falar que o árbitro errou? Vai pegar o apito, quero ver se sai melhor do que estão apitando. Nossa. Olha, eu acho que, Léo, o primeiro ponto, o Carlão vai falar, claro, o Carlão foi citado, mas eu acho que a falta foi bem clara, né? Porque o Bruno José foi agarrado, o Guarani estava todo desorganizado, não tem como você não acreditar que isso acaba atrapalhando, tanto que o Matheus Bueno teve que fazer a falta pelo risco de sair um gol no contra-ataque. Sabe o que né? me incomoda quando a gente tem que analisar um jogo em que a arbitragem teve interferência, não no resultado, mas em algum momento ela teve interferência, foi assim contra o Sport, Ponte Sport, foi assim Guarani Vitória, que dá a impressão que a gente está tapando o sol com a peneira. E não é assim, o Guarani não perdeu por causa da arbitragem do Wagner Nascimento Magalhães. O Guarani perdeu porque foi envolvido pelo Vitória, o Guarani não foi competente nas finalizações, então a gente precisa assumir aqui a derrota do Guarani. Agora, quando tem um erro de arbitragem, ninguém tá fazendo carnaval, perdeu, foi roubado, não, longe disso. Mas neste lance, no meu modo de entender, eu não sou árbitro, de repente eu posso estar enganado, não sou o dono da verdade, mas no meu modo de entender, foi falta, e se ele desse a falta, o lance não correria. E aí o Matheus Bueno certamente não faria não cometeria a infração que ele cometeu puxando a camisa do jogador do rubro-negro baiano. É só isso. Ninguém, o Guarani perdeu porque o Vitória foi melhor, o Vitória foi merecedor do resultado. Agora, que teve alguns erros de arbitragem, sem dúvida alguma. Então é só para chamar atenção, para pontuar. Ninguém está fazendo, o Guarani foi roubado. Não, em alguns momentos prejudicado, mas se tivesse sido competente, talvez este erro não teria interferido aí no resultado do jogo, ou o Guarani teria conquistado um melhor resultado. Ninguém tá aqui fazendo carnaval, o Guarani foi roubado, longe disso. A gente vai ouvir o Loser hoje, Lupe? Sim. É legal ouvir o Loser, porque o Loser ele é bem ponderado nesse tipo de análise. Só antes aqui registrar mais algumas participações. Acho difícil a Ponte permanecer, porque eu estava ouvindo o jogo da Chape, e o pessoal da rádio lá disse que fizeram um empenho entre conselheiros e diretoria para pagar um bicho de 300 mil por vitória, para não cair. A mensagem do César Lemes de Barão Geraldo. Todos os times, viu, César, acabam reunindo esforços aí em relação a essas premiações. Inclusive tem aí um boato, né, que a Ponte também está tentando criar premiação nessa reta final. Bom dia, Esporte CBN. O Bueno dá um soco na bola porque foi falta nele, não dele. Por isso a indignação. Arbitragem péssima ontem. Carlos de Campinas. Valeu, Carlão. Obrigado pela mensagem. Vamos então falar do jogo do Guarani. Antônio Lupe ontem fora de casa contra o Vitória. Jogo dificílimo para o Guarani. E a derrota confirmada, Lupe. E ficou mais complicado ainda depois da expulsão do Matheus Bueno. Esse lance que vocês já comentaram. Aos 27 minutos da primeira etapa, o Guarani, então, praticamente todo o jogo ficou com um homem a menos por conta da expulsão do Bueno. Quando o Guarani acaba tomando um gol e depois, logo na etapa final, no início da etapa final, acaba tomando o segundo, bola parada, e que Humberto Louser também apontou em sua entrevista coletiva ali como uma situação que acabou dificultando a reação da equipe, que até teve chances. Ele citou aí uma bola que foi tirada em cima da linha, só que o Guarani não teve forças para buscar o empate e, consequentemente, pontos lá em Salvador. Com a derrota por 2-0, o Guarani caiu para a quinta colocação, tem 54 pontos. Já o Vitória disparou na liderança, chegou aos 61 e está cada vez mais próximo de retornar à principal divisão do futebol brasileiro. O Louser pontuou alguns detalhes dessa atuação do Guarani e também já projetou mais um jogo fora contra o Mirassol na próxima rodada. Claro que hoje o futebol é tão disputado e um jogo desse tamanho também, que o detalhe iria fazer a diferença, né? Favorável a alguma equipe. Você perder um atleta logo no início do jogo, isso é um fator que dificultou ainda mais para nós. Mas mesmo assim, mesmo saindo atrás, com um jogador a menos, nós tivemos possibilidades de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, terminando com 3 situações claras ali para a gente poder pelo menos levar o jogo para o intervalo com igualdade no placar.
Felizmente, no segundo tempo, logo no início, nós procuramos ajustar aqui no intervalo, logo no início tomamos um gol de bola parada, prejudicou muito, mas a equipe se manteve organizada, foi buscar o resultado para diminuir o placar, tivemos possibilidade, o goleiro fez boas intervenções, a defesa do adversário tirando bola em cima da linha. Então é parabenizar a entrega, o comprometimento desses atletas que lutaram do início ao fim, mesmo com essa desigualdade numérica dentro do jogo. Infelizmente, o resultado que desejavam não foi aquilo que nós trabalhamos para conquistar. Agora é levantar a cabeça, perdemos uma batalha, a guerra continua e continuar trabalhando, recuperar esses atletas. A partir de amanhã já voltar as nossas atenções para mais um duelo que teremos fora de casa contra o Mirassol, que é uma grande equipe que vem crescendo também na competição, para que a gente possa ir lá e dessa vez ter uma sorte melhor, né? Terminar com aquilo que a gente vai planejar, tanto em performance e em resultado também. Então a expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo lá e dessa vez sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Bom, o duelo entre Sport e Juventude fecha a 32ª rodada hoje à noite, 8 horas da noite. Esse duelo acontece no Alfredo Jaconi. Então o Guarani hoje está na 5ª colocação com 54 pontos, ele tem a mesma pontuação do Juventude, porém o Juventude ele tem uma vitória a mais que o Guarani. O Juventude tem 16 vitórias, o Guarani tem 15. Então é aguardar o complemento da rodada, mas o Bugre ainda, como disse Humberto Louser, segue vivo nessa briga pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Guarani acontece na sexta-feira, 9h30 da noite, contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no Noroeste Paulista. Matheus Bueno está fora, cumpre suspensão pelo cartão vermelho que recebeu contra o Vitória. A impressão que eu tive ontem, Carlão, a gente falava disso na transmissão, é que o Vitória conseguiu controlar o jogo durante todo o momento, né? Então, encarar o líder do campeonato no Barradão lotado seria, de fato, muito difícil para o Guarani mesmo, né? E com o jogador a menos ficou muito complicado, né? O Guarani, mesmo com o jogador a menos, houve ali um enfrentamento, principalmente na reta final da primeira etapa, em que talvez o Vitória tenha tirado o pé do acelerador, né? Porque, como disse o Júlio, o Vitória acelerava quando era necessário, tirava um pouquinho o pé, administrava também quando era interessante para o rubro-negro baiano. Mas no final da primeira etapa o Guarani arriscou de longa distância com o Matheus Barbosa, o próprio Lucas Araújo quando entrou também arriscou, mas ficou muito difícil, né? E outra, até na transmissão ontem eu chamava a atenção, o Guarani tomou 2 gols de jogadas cantadas pelo Vitória, não desmerecendo os autores dos gols, Léo Gamalho e Wagner Leonardo, mas quando você vai enfrentar o Vitória, você pode colar a marcação no Léo Gamalho que vai ser em cima dele a jogada. Bola aérea em escanteios ou faltas nas proximidades da grande área, os zagueiros descem, ou é Camutanga ou é Wagner Leonardo. Então é colar nos caras, e coisa que não aconteceu. Ontem o Lucão deu muita liberdade pro Léo Gamalho, principalmente no primeiro gol, né? Ou no primeiro gol, houve o rebote ali, e o Lucão ficou marcando a bola em vez de colar no Léo. O Léo ajeitou o corpo, arrumou a cabeleira e rede. E no segundo tempo, gente, com 3, 4 minutos de jogo, é pura falta de concentração. E o Wagner Leonardo foi no último andar ali, o Lucão não colou nele também, se não consegue ir na altura, vai no corpo, dá umas cotoveladas ali sem o juiz perceber, mas tira o cara da jogada. Isso não aconteceu, o Wagner subiu soberano, tranquilo e testou o firme para fazer 2-0 com 3, 4 minutos de jogo no Barradão e com o jogador a menos, fica quase impossível conquistar algo positivo e infelizmente o Guarani errou muito nessa parte defensiva e foi derrotado. Muito bem, daqui a pouco a gente registra aqui mais participações dos nossos ouvintes falando do Guarani. Agora são 11h43. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e agora para falar sobre a derrota da Ponte Preta em casa. A Macaca perdeu para o Atlético Goianiense. Lupi. E perdeu mais uma vez jogando mal. A Ponte não teve uma boa atuação diante do seu torcedor. Perdeu para o Atlético por 2-0 em pleno estádio Moisés Lucarelli. Resultado que faz a Ponte Preta chegar ao 7º jogo sem vitória seguido na Série B. E para complicar ainda mais a situação, na sexta-feira, a equipe da Chapecoense venceu o Criciúma fora de casa pelo placar de 2-1 e chegou aos 33 pontos. A Ponte tem 34, com isso apenas 1 ponto de vantagem para a Chape, que abre o Z4. Lembrando que essa vantagem já chegou a ser de 7 pontos, quando a Ponte ainda tinha aí uma boa gordura. Em relação à atuação, reclamação por conta do primeiro gol, marcado pelo zagueiro Alex de cabeça, a posição do Luiz Fernando que fez o cruzamento, só que no último minuto de jogo, o Matheus Peixoto, que um dia já vestiu a camisa da Ponte, fechou o placar em 2-0. O técnico João Brigatti foi para a entrevista coletiva e falou a respeito da atuação da equipe e do momento que a Ponte está atravessando na Série B. É complicado vir aqui depois de uma derrota dessa e pedir para que a gente tenha calma, principalmente nesse momento, ter paciência nesse momento, pedir para que o torcedor nos incentive até o final, mas se a gente deixar o desespero tomar conta, aí fica inevitável uma situação mais complicada. Então a gente pede, eu como comandante técnico da equipe, venho pedir para que a gente tenha essa calma, essa tranquilidade em relação aos dias que a gente vai ter em relação ao trabalho pela frente, para que a gente possa na segunda-feira, frente ao Ituano, ter uma outra apresentação totalmente diferente, principalmente em alguns momentos do jogo de hoje. A gente sabia da dificuldade que a gente ia ter. O que me preocupou um pouco em relação ao último jogo foi a recuperação dessa semana, principalmente o trabalho que nós fizemos, e muitos jogadores estavam abaixo daquilo que nós esperávamos. Principalmente o setor de meio de campo, o setor de criação nosso, que a gente não conseguia chegar no campo ofensivo. Se eu não me engano, o Atlético teve 1 ou 2 oportunidades no primeiro tempo, conseguiu concluir em gol, que dificultou ainda mais a gente estar dentro do campo ofensivo para a gente criar situações. Então o que a gente pede nesse momento, em cima dos atletas que nós temos, em cima do elenco que nós temos, é uma tranquilidade para a gente poder trabalhar. Nós estamos desesperados, nós estamos numa situação muito preocupante. Então, só assim, com essa tranquilidade, com esse pensamento positivo e, logicamente, trabalhando muito e escolhendo as peças melhores para o próximo jogo, a gente consegue reverter essa situação. Na verdade, a parte emocional aqui na Ponte Preta a gente não conta, né? É tudo negativo, não estou falando da Ponte Preta do estádio, né? O que vem de fora. São coisas ruins, coisas que jogando sempre para baixo, então a gente tem que ter essa recuperação interior nossa aqui do elenco, trabalhar bastante. A gente está numa situação muito complicada, já falei isso para vocês, mas não é desesperador, né? E a gente precisa dessa tranquilidade. Lógico, ter a calma na reapresentação para a gente escolher os melhores atletas, né? Trabalho de força em cima deles para ver os melhores atletas que estejam com saúde, porque a gente vai necessitar. E, logicamente, o lado emocional, depois de uma derrota dessa, tem que ser trabalhado. A gente trabalha o dia todo com eles, né? Passa situações, principalmente de vídeos, de conversas que a gente tem na palestra, para poder ter uma autoestima, né? E sendo profissional,
Só de você acordar e trabalhar numa grande instituição como é a Ponte Preta, você já tem que estar motivado. Então, o outro lado, sabemos a dificuldade, já temos que encarar de frente essa dificuldade. E é isso que a gente vai começar ao longo da semana. Bom, e por que o João Brigatti ele pediu essa tranquilidade na semana que a Ponte tem até o duelo contra o Ituano? Porque ontem a gente já viu um protesto muito mais intenso na saída dos torcedores depois da derrota para o Atlético Goianiense. E quais eram os principais alvos dos protestos dos torcedores? Primeiro, diretoria, presidência e toda a diretoria da Ponte. Segundo, os atletas também foram cobrados. Então, esse é o momento em que o João pede essa tranquilidade para que a Ponte tenha uma semana tranquila. Porque o próximo compromisso é contra o Ituano, 14º colocado com 35 pontos. A Ponte tem 34, está na 16ª colocação. Eu não gosto muito de falar essa palavra, até porque é um campeonato de pontos corridos. Mas a Ponte tem uma decisão pela frente na próxima segunda-feira, jogando mais uma vez em casa no Majestoso, Júlio. A decisão nem é só pelo aspecto de tabela, né, Carlão? Mas envolve recuperar a confiança do elenco e da torcida também depois de mais uma derrota. Sem dúvida. O Brigatti tocou num ponto aqui, frases dele, né? Aqui na Ponte é tudo negativo, principalmente de fora para dentro. Quem criou este panorama na Ponte foi a diretoria, né? Uma diretoria de rivalidade, uma diretoria de confronto, uma diretoria de intimidação. Mas esse a gente deixa para depois. Um ponto positivo foi que o torcedor pontepretano já detectou qual é o verdadeiro problema da entidade Associação Atlética Ponte Preta. Vamos falar do jogo. O jogo, cara, restam 6 rodadas, né? Série B de Campeonato Brasileiro. Ontem, posso estar enganado, em 6 jogos muita coisa pode acontecer. Estamos falando de futebol, que não é uma ciência exata. De repente a Ponte pega o embalo e reverte essa situação. Mas ontem foi uma derrota de rebaixamento. Não pela derrota em si para o Atlético Goianiense, que vive uma outra situação dentro do campeonato. O Atlético é a melhor equipe da Série B neste segundo turno, o Atlético tem investimento, o Atlético é uma força, né, lá de Goiás. O jogo em si, a derrota podemos até considerar como normal, mas a maneira passiva, né, como a Ponte aceitou a derrota. A Ponte não deu um chute ao gol, né? No segundo tempo houve ali um princípio de reação, mas depois o Atlético levou a partida de uma maneira muito confortável, né? Então, os jogadores da Ponte assumiram a derrota, uma falta de mobilização, um desânimo total, muito ao contrário do que é a característica do técnico João Brigatti, muitos erros de passes, falta de confiança, realmente toda uma situação, todo um combo de rebaixamento. E o Brigatti agora se apega no emocional, na energia, porque não tem mais o que fazer, né, Júlio, Lupe? Eu até chamava atenção durante um intervalo aqui no programa. A Ponte entrou, tivemos aí 2 janelas, né, em meio à Série B. Ela entrou em campo ontem com nenhuma contratação. Nenhuma. A única é o Tomás Caíque, que com todo respeito à pessoa do Tomás Caíque, mas é um nível muito abaixo de Série B de Campeonato Brasileiro. Hoje é um jogador muito fraco, pode evoluir com certeza, é novo ainda, tem potencial, mas hoje é um jogador que está muito abaixo da competição, abaixo até desse time paupérrimo tecnicamente, que é a Ponte Preta. Mas num time tão fraco, você entrar em campo sem nenhuma contratação, aí você praticamente atesta, né, ali como... Deixa o técnico refém. Uma diretoria incompetente, uma diretoria que não teve a capacidade de contratar jogadores capazes de, pelo menos, ajudar a Ponte Preta a sair desta situação. Então ficou muito difícil, muito difícil. Em termos de pontuação, ainda existe a possibilidade, mas a gente percebe uma Chapecoense mobilizada, uma Chapecoense afim de sair da zona de rebaixamento e uma Ponte Preta que está muito afim de ir para o fundo do poço. Agora é só aguardar. São 6 jogos, existe a possibilidade de escapar. Desejo muito que a Ponte escape, mas o jogo de ontem foi aquela assinatura. Série C, a macaca está chegando. Muito bem, antes das participações, temos aqui mais uma participação do nosso Fábio Scheibe para falar também sobre Copa Paulista e Libertadores Feminina, pois não, Fábio? Fala, Júlio Nascimento, Libertadores Feminina pegando fogo, chegamos às semifinais da competição e entre os 4 times que sobraram na competição, 3 são brasileiros. O Palmeiras bateu o Olímpia por 6-0 pelas quartas de final e se classificou para a semi e vai encarar um dos donos da casa, o Atlético Nacional
da Colômbia, a Libertadores Feminina sendo disputada na Colômbia. Palmeiras e Atlético Nacional fazem uma das semifinais. Do outro lado, o Corinthians, que também bateu um dos outros donos da casa, fez 4-0 no América de Cali, pega o Internacional que venceu o Colo-Colo 4-2 ontem. Então, de um lado, Palmeiras e Atlético Nacional se enfrentam amanhã, do outro, Corinthians e Internacional. Com isso, um brasileiro já está classificado para a grande decisão. E também falando aqui sobre Copa Paulista, a Portuguesa Santista é a campeã da Copa Paulista ao empatar por 2-2 com São José no último sábado. O time do técnico Sérgio Guedes marcou gol de empate já nos acréscimos. Parabéns, então, à Briosa, campeã da Copa Paulista, que vai escolher entre a Série D do ano que vem ou a Copa do Brasil. E o São José ficando com o que sobrar dessas competições. Valeu, Julio! Ô, Fábio Scheib. Não sei se o amigo teve a oportunidade de ver o gol do título da Briosa na Copa Paulista. Nossa, meu Deus do céu, que confusão foi aquela. Acredito que o goleiro do São José teve que vazar do Vale do Paraíba o mais rápido possível, né? Porque ele deu o gol de presente. O que aconteceu, Lu, pra quem não acompanhou o gol? O que acompanhou foi o seguinte, gramado molhado, falta lateral. Cruzamento, o goleiro vai pegar a bola, fazer um movimento de encaixe, a sacola com o braço, só que a bola escapa. Meu senhor. 47 do segundo 47 do segundo tempo. O jogador da Briosa cruza pro meio da área, o jogador do Taubaté, do São José, tenta tirar a bola, bate no cara da Portuguesa e entra. Aí, meu amigo, aí não tem o que fazer, né? É aquilo, né? Era pra ser da Briosa, não tem jeito. É isso. Parabéns à Portuguesa Santista, hein? Sérgio Soares, o técnico. Sérgio Soares, ex-Juventus. Oi? Sérgio Guedes. Sérgio Guedes. Sérgio Soares. O Carlão que me falou Sérgio Soares. Sérgio Soares parece com meu pai, pô. Isso, o Sérgio Guedes é mais Sérgio cabeludo. Soares teve uma campanha boa com o Santo André. É Sérgio Guedes, Valmirzinho lembra. Valmir Bortoleto é especialista. Há muito tempo. O Valmirzinho é fã de Sérgio Guedes, mas há muito tempo o Sérgio vem fazendo um bom trabalho na Briosa. Sim. Ô, Júlio, e só mais um detalhe, não sei se a gente tem tempo. Detalhe no ar, temos tempo. Vamos lá. Temos 4 minutos só ainda. pra gente falar da ponte, que assim, é o que alguns torcedores comentaram na rede social, ou não sei se foi algum jornalista que publicou, que a ponte ela não se ajuda, mas parece que a sorte está caminhando ao lado dela, porque o Londrina empatou com o Avaí ontem 1-1, o Londrina tá praticamente rebaixado, né? 25 pontos, Tombense empata, e o Avaí que estava jogando com o Londrina poderia escapar, dar aí uma vantagem maior da zona do rebaixamento, fica preso também ali com os 35 pontos. Então, mesmo a Ponte Preta não cumprindo o seu papel dentro das 4 linhas, aparentemente, se precisar da sorte, ela está ao lado da Macaca. O Eli, final do telefone 8426. Bom dia, amigos. Carlão, qual a receita do Vitória? Iniciou o campeonato com expectativa de rebaixamento da imprensa. Eles vinham de uma Série C, um péssimo campeonato baiano, sem dinheiro. Montaram um elenco só de veteranos, hoje são simplesmente o líder do campeonato. Primeiro que é um grande clube, né? Clube de capital, um clube que tem muita torcida, né? Tem a força do público e isso transforma em investimento, transforma em dinheiro. Pegou uma zaga já de muito entrosamento do Náutico, né? Wagner Leonardo e Camutanga. Série B você faz com zagueiros importantes, né? Zagueiros vigorosos, zagueiros experientes. Trouxe jogadores, né, veteranos, canchados, né, como o Giovanni Augusto, o Osvaldo, que é um veterano, mas que assume a bronca, né, um jogador que dificilmente desfalca a equipe. Tem um homem-gol, que é o Léo Gamalho, ou seja, e claro, a molecada, né, aquele Haldney no meio campo, o Haldney é do Atlético Goianiense. Tem um tal de Dudu, né, que é Dudu, bom. muito bom volante, jogador, né? muito bom jogador, jogou muito bem ontem. Então essa receita, uma zaga forte, um goleiro bom, né, o do Vitória, uma zaga forte, um bom meio campo, né, com jogadores veteranos e um atacante que é fazedor de gol, que é o Léo Gamalho. O Léo Gamalho, onde você colocar, ele faz gol. No Vitória tem dado muito certo. Então, mesclando esses experientes com a juventude, claro, a diretoria dando subsídio, pagando em dia, é uma receita importante. Ainda mais o Vitória, que é um clube tradicional, de muita força, né? Principalmente nas arquibancadas. E um técnico que conhece a divisão, né? Pô, e há muito tempo, né? O Léo Condé está aí há 2, 3 temporadas no Vitória. Inclusive já foi sondado aqui para os 2 times de Campinas, né? Recentemente o Léo Condé. Um abraço aqui também para o Ricardo Neumann. Gostaria de escutar comentários profissionais, não comentários de boteco. Tá vendo, hein, Lupe? Fala pra você, cara. Poxa, tá bom. Vou parar, então. Mas quem faz comentário aqui é o Carlão. Será que comentário? Olha,
pessoal brinca, mas comentário de boteco é bom. Opa, tem o seu valor, tem né? muita gente capacitada em boteco, sim, senhor. Mais uma vez, o Léo tá aqui insistindo, dizendo que o Matheus também não pode cometer um erro puxando a camisa do adversário, justificando o outro. É verdade. Mas sim. Só que ninguém aqui tá passando pano pro Matheus Bueno. Ninguém tá passando pano. Foi um jogo ruim do Matheus. Inclusive a expulsão dele foi uma expulsão infantil, né? Ali uma falta de tranquilidade mental, né? Meu Deus do céu. Agora, que houve ali uma situação que colaborou, principalmente para o primeiro cartão amarelo, isso aconteceu. E futebol, você sabe que detalhe define jogo. E pode ter definido. Agora, o Guarani não jogou bem, o Matheus Bueno foi infantil na hora da expulsão. Então, várias situações contribuíram para o tropeço do Guarani. Pano, ninguém passou, não. Maravilha, gente. Terminamos aqui, então, o nosso CBN Esportes. Voltaremos no Arena às 4 horas. E amanhã, a partir das 11, tem mais CBN Esportes. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado pela audiência. Que todos vocês tenham uma ótima semana pela frente. Um abraço. Valeu! Valeu!